Vamos continuar com o nosso trabalho. Nós estamos no estudo do Livro dos Espíritos. O tema é a alma após a morte, das perguntas 149 a pergunta 153 de O Livro dos Espíritos. Esse tema é interessante e a gente vai aprofundá-lo ainda mais na próxima aula, que é o que acontece após a morte do corpo. Mas o tema da morte, ela está presente na nossa vida. A única certeza que a gente pode dizer assim, a pessoa tem na vida é de que um dia ela acaba. A vida física, importante colocar. Todo mundo vai conhecer o fenômeno da morte. É um fenômeno biológico. O nosso organismo físico, em determinado momento, ele não vai mais ser capaz de continuar funcionando e vai parar. Nesse momento é que entra a questão. E o que acontece? Para a maioria das pessoas, a morte é o nada, é o fim, é uma grande incógnita. Para nós espíritas, morrer é apenas um fenômeno biológico. Na verdade, nós continuamos vivos. Na pergunta 149, pergunta Kardec: que sucede à morte, que sucede à alma no instante da morte? Volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Uma coisa interessante nessas perguntas é que um detalhe muito importante: o que é que faz com que a morte para nós não seja um fenômeno tão importante? Ou seja, não seja um fenômeno de término, de encerramento. Na verdade, é apenas uma passagem de estado. Você está encarnado, vai ficar desencarnado. Pode ser o término da experiência física, mas não o término da existência do indivíduo. Esse é o ponto. Morrer, mas continuar vivo, é não perder a própria individualidade. É continuar se sendo a mesma pessoa. Quando a gente morre, não se vira anjo, não se torna uma pessoa maravilhosa, nem tampouco se torna uma pessoa má. Nós apenas somos o que sempre fomos. Nós vamos continuar com os mesmos pensamentos e sentimentos. Com o tempo, no plano espiritual, nosso ponto de vista sobre as coisas tende a mudar, porque aí, não mais estando preso ao corpo físico, os nossos desejos, as nossas intenções tendem a ter um outro significado, mas isso a gente vê mais para frente. Então, na pergunta 159, Kardec pergunta: a alma após a morte conserva a sua individualidade? E os espíritos respondem: sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Então esse é um dos pontos. Se nós perdêssemos a nossa individualidade, não seríamos nada. Alguns indivíduos que colocam que a alma, uma vez o espírito, uma vez liberto do corpo, ele voltaria ao todo universal. Se a gente pensar dessa forma, deixamos de existir. É como uma gota no oceano, você nunca mais acha. Ela torna-se parte do todo. Essa ideia não faz sentido, porque só a gente pensar, se nós viemos desse todo quando reencarnamos, todos seríamos exatamente iguais. Todos teríamos as mesmas aptidões e tendências, porque todos viemos do mesmo ponto. Aí há muito uma confusão sobre forma de pensar. Por exemplo, nós podemos dizer que nós fazemos parte da natureza, que nós somos parte do nosso meio ambiente, mas isso não tira de nós a individualidade. Nós podemos fazer parte de um grupo, sermos membro integrante desse grupo, participarmos das ações do grupo, mas isso não significa que nós deixamos de ser nós mesmos por esse fato. Então esse é um dos pontos de confusão que a gente costuma fazer quando a gente começa a falar que a natureza é um grande todo, o equilíbrio da natureza. Sim, o equilíbrio existe, nós fazemos parte da natureza, mas ainda não deixamos de ser nós mesmos no corpo ou fora dele.
Há duas subperguntas aqui que reforçam o que a gente acabou de dizer. Pergunta A, 150A, no caso. Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Ele continua a ter um fluido, que ele é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. O perispírito por si só já dá um seminário, né? Mas basicamente o perispírito é um corpo espiritual, vamos colocar assim, já que ele é composto de energias, de fluidos que a nossa ciência ainda não conseguiu detectar, e ele tanto antecede o corpo, né? Nós já tínhamos um perispírito antes de reencarnar, como nós mantemos esse perispírito após o desencarne. É por isso que quando você vê, ou você ouve alguém dizer assim, eu vi um espírito, você na verdade está vendo o seu perispírito, que tende a copiar a figura, a imagem daquele indivíduo na sua última reencarnação. A pergunta 150B, vamos lá. A alma nada leva consigo deste mundo? Difícil levar o relógio, né? Carteira, ações do banco. A roupa que a gente leva fica no caixão, a gente não leva nada mesmo. Aí responde os espíritos, nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembranças cheias de doçura ou de amargor, conforme o uso que ele fez da vida. Quanto mais puro for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. A condição do espírito, do indivíduo que desencarna, depende fundamentalmente da condição de como ele viveu na vida física. Isso é um dos pontos que a gente tem que entender. Para nós espíritas, o fato de você se dizer religioso não é tão importante quanto você ser religioso. Então há pessoas que dizem que têm uma religião, colocam a sua fé nessa religião, mas não vivem ela de verdade. É mais uma capa, um hábito, algo que você coloca pela sociedade para que todo mundo saiba o que você é. E há pessoas que não se dizem religiosos, alguns mesmos dizem que não acreditam em Deus, mas o seu comportamento está muito mais próximo da realidade da divindade, de ser um cristão, do que muitos cristãos. Então é importante entender que não basta se dizer, não basta declarar-se com fé. É preciso vivenciar isso de verdade. A única forma de fazer isso é experimentando, é passando pelas circunstâncias. A fé não é uma coisa que cai do nada. A fé é construída e raciocinada. Esse é um dos pontos que a gente defende no Espiritismo. Porque se a gente simplesmente acredita numa coisa, sem nenhuma base, mais cedo ou mais tarde, diante de determinadas circunstâncias da vida, a gente acaba questionando essa fé. A gente acaba colocando ela em xeque. Mas se nós trabalharmos o nosso entendimento, se nós buscarmos compreender o porquê das coisas, esse nosso entendimento ele vai ter uma base mais sólida. Como aquela passagem que Jesus que diz que construir uma casa em cima de areia não é muito bom. É preciso uma base mais sólida, mais firme. E essa base mais firme seria uma fé mais raciocinada. É tanto, isso com todo respeito, nós estamos aqui para criticar quem tem uma crença diferente ou pensa diferente de nós. É só um ponto de vista dentro da doutrina. Isso é importante. Às vezes o pessoal considera, porque eu penso diferente de outra pessoa, eu a estou condenando. Não, estou colocando o meu ponto de vista segundo eu cheguei a esse ponto, eu estudei e entendi dessa forma. Então, segundo a visão espírita, eu acho mais seguro, mais firme a fé raciocinada. Mas há pessoas que têm uma fé imensa, independentemente disso, porque a conquistaram, construíram isso
ao longo do tempo. A maioria de nós que vem do pensamento espírita somos um pouco céticos. A gente tem dificuldade de crer nas coisas, porque a gente busca um pensamento às vezes mais lógico, mais científico. Então analisar, estudar, pesquisar, entender faz uma grande diferença para nós. E é interessante, tanto que a gente briga muito com isso, e a gente costuma dizer que você não tem que crer no espiritismo. Você não tem que acreditar em espírito, você não tem que acreditar em nada do que está escrito. Você tem que entender. A partir do momento que você entender, vai fazer diferença na sua vida. E a sua fé nasce de um ponto mais sólido, de uma certeza, não apenas de uma crença. Vamos continuar? Pergunta 151. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? É aquele mesmo ponto que a gente já falou antes. Se os espíritos fossem um todo e nós voltássemos e nos tornássemos uma coisa só, nós deixaríamos de ser nós mesmos, seria a morte. Porque no momento em que você não é mais você mesmo, você morreu. O fato de continuar existindo de alguma forma não faria grande diferença. Aí a resposta é: o conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela, mas não obstante, conserva sempre a sua individualidade. A gente insiste em colocar. Vamos parar com esse negócio de nós somos o todo do universo. Sim, mas não significa que nós não tenhamos a nossa individualidade, que nossas ações, pensamentos não influenciam as coisas que estão à nossa volta e no meio em que a gente vive. Pergunta 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna, respondem os espíritos. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. É um bom ponto. Se não me falha a memória, eu ouvi essa colocação também de uma pessoa que falava em nome do budismo, e ele colocou isso de uma forma muito clara, que eu achei muito interessante. A vida é uma só. A gente nasce e morre, mas viver é uma coisa só. A gente só muda de fase, muda de estado, no caso, experimenta a reencarnação, o nascimento e a morte física, que é o contrário de nascer e morrer. Viver não tem contrário. Não é interessante? Viver não tem contrário. Viver é uma coisa única. Então nós sempre continuamos vivos. A grande dificuldade da gente encarar a morte, creio que é a ausência. Para todos que já tiveram a experiência de ter um ente querido, alguém próximo a você falecido, é a dificuldade de aceitar a ausência física da pessoa. A saudade. É complicado. E algumas pessoas dizem assim, o espírita não chora. Não chora, meu filho, a gente tem canais lacrimais, a gente chora do mesmo jeito. Então chorar, sentir saudade é normal. Só que, como a gente tem a consciência de que a vida não acaba com o corpo físico, nós sabemos que a pessoa ainda continua viva. E os nossos pensamentos e os nossos sentimentos também afetam a ela. Se a gente está triste porque ela faleceu, imagine como ela está se sentindo, tendo nos deixado para trás. Ela também está experimentando uma situação nova e estranha, e que precisa se reacostumar com ela. Então é como se nós tivéssemos um parente amado que fosse viver num país distante. E todo dia a gente ligasse para ela, choramingando, dizendo que está com saudade, que sente falta, que não suporta viver sem ela. Como é que ela vai ter paz e vai ter equilíbrio para continuar as novas experiências que ela vai estar lá? Você não vai matar ela de preocupação?
Então, quando a gente liga para alguém que está em um outro país, a gente chora de saudade, a gente fala como está bem, a gente ri, a gente diz como está se sentindo, mas a gente não sobrecarrega o outro e não se sobrecarrega, porque ele continua vivo. Agora, chorar pela sua ausência, sentir falta, é normal. Se a gente não chorar, a gente enlouquece. É absolutamente normal. O processo do luto é diferente para cada uma das pessoas. Tem gente que no momento que passa pela experiência do falecimento de alguém conhecido, de um parente próximo, a pessoa até naquele momento não chora. Aquilo não abala muito. Mas à medida que o tempo passa, ela pode cair em depressão, ela pode ter problemas de saúde, problemas emocionais, porque isso vai, digamos assim, a ficha só vai cair, a gente só vai tomar conhecimento do que isso nos afetou, às vezes ao longo do tempo. Então, um ano depois de um falecimento, a pessoa ainda pode estar fragilizada diante das circunstâncias. Então, paciência consigo mesmo, oração, pedir a Deus paciência diante desse momento. E uma coisa que nós usamos, nós colocamos aqui até um hábito que nós tentamos ter. Toda vez que a gente lembra de alguém querido, que a gente ama e que já faleceu, meus pais já são falecidos, já desencarnaram, então sempre que nós tentamos nos lembrar dele, a gente tenta lembrar dos bons momentos, dos momentos de alegria que passamos juntos, sentir saudade da presença, das coisas boas, e dizer o quanto os amamos, o quanto sentimos sua falta, que Deus os ajude, que os ilumine. A gente transforma a prece meio que num bate-papo carinhoso. Porque afinal de contas a gente continua sentindo falta. A falta continua, está lá. E a gente só vai ter, a gente pode até durante o nosso sono físico nos reencontrar durante o sono, sonhar com eles. Mas esse reencontro mesmo, definitivo, essa lembrança perfeita, a gente só vai ter quando a gente se encontrar definitivamente no plano espiritual, após o nosso próprio desencarne. Então, paciência, chore, se sentir saudade de alguém que você ama, só não se desespere. A gente vai se reencontrar e com certeza vamos continuar vivendo e reexperienciando, né? Vivendo novas experiências, mergulhando de novo na carne, talvez juntos, talvez não, dependendo da nossa necessidade evolutiva, mas nós nunca vamos estar separados, porque aqueles que se amam jamais se separam. Os verdadeiros laços de família não são consanguíneos, são da alma, são do amor. Quando a gente se ama, a gente jamais se afasta. A última pergunta é uma subpergunta da 153. Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? Essa antes é a felicidade eterna, nos responde os espíritos. Mas isto constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendeis. Vamos continuar estudando a doutrina, vamos continuar com o nosso estudo. Espero que vocês possam acompanhar, espero que esteja sendo úteis a vocês. Nós vamos tentar colocar nos comentários aí embaixo do vídeo, na descrição, vamos tentar colocar um link com os papeizinhos que a gente separa para o pessoal que faz parte do estudo, que às vezes a gente coloca algum texto a mais. Então, se alguém quiser dar uma linkada, pega o texto e aproveita, já que às vezes nem todo mundo tem todos os livros, a gente busca muita coisa da internet via PDF, então fica mais fácil. Vamos tentar fazer isso. Espero que possa ser útil a vocês. Até uma próxima oportunidade. Muita paz, que Deus abençoe.